Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre Jesus. A gente aprende, né, tudo tão muito religioso e a gente precisa sair dessa parte religiosa, né? Dar um passinho além da religião, porque existe muito mais além da religião. Jesus não é religião, Jesus é a personificação de Deus na Terra. E ele morreu na cruz para eternizar, na verdade, a obra dele. Porque se ele tivesse feito a obra dele, que foram apenas 3 anos de obra, e tivesse morrido de uma morte natural, possivelmente teria sido esquecido, né? Porque o ser humano ia esquecer, né? O que dá ibope, na verdade, é as tragédias, né? Então, acredito eu, né, no meu entendimento, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, foi a forma que ele encontrou de eternizar a obra de Jesus e não a morte de Jesus, né? A gente tem que entender que Jesus, ele veio para mostrar pra gente como a gente deve ser, né? A gente precisa imitá-lo, né? E ele morreu na cruz para eternizar a sua obra e não para levar os nossos pecados. Porque quando se fala Jesus morreu na cruz e levou os nossos pecados, parece que a gente pode pecar a qualquer instante, né? Que ele já levou, então tá tudo perdoado, né? Não é isso, né? O entendimento não deve ser esse. O entendimento deve ser que a gente precisa imitá-lo, né, para ser salvo. Ele nos salvou mostrando como a gente deve ser. Então, a gente tem que imitá-lo, né, na sua generosidade, no seu amor, na sua bondade, na história que ele nos deixou. Em 3 anos de ministério servindo a Deus, imagina se tivesse feito mais, né? Se só em 3 anos já. Quem que não conhece Jesus, né? Todas as religiões, qualquer pessoa que você perguntar no mundo, no planeta Terra, conhece Jesus, né? E a gente precisa mudar esse entendimento, né? De tirar Jesus da cruz e trazer a ressurreição, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, não é a morte, né? E pregar ele na cruz, trazer essa imagem dele na cruz, pelo menos para mim, é muito pesado, no sentido de morte mesmo, de parece que é uma coisa ruim, né? E não é isso. Jesus, ele é puro amor. Não tem como falar de Jesus, né? Jesus é personificação de Deus na Terra, né? Ele passou tudo o que ele passou para nos mostrar a obra de Deus, né? Como a gente deve se portar. E a gente precisa mudar esse entendimento, né? Jesus, ele é de uma grandiosidade que ele é meu guia, meu mestre, meu mentor e eu peço toda vez para ser como ele, né? Porque quando a gente sente o amor de Deus, quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente entende isso, não tem como, a gente sente aquilo, não tem como não querer ser igual, né? Só que a gente precisa estar aberto, porque é muito fácil a gente jogar a todo o fardo, né, nas costas de Jesus, né? Jesus morreu na cruz, levou todos os meus pecados, eu faço o que eu quiser, aí eu aceito Jesus e tá tudo certo? Não, não dá, né? Porque a gente é aquilo que a gente sente. O que a gente tá sentindo, né? Então, gente, a gente precisa mudar esse olhar de, de Jesus na cruz, trazer a ressurreição, trazer a vida, né? Olhar a vida dele e imitá-lo, porque é isso que ele quis nos ensinar, né? A imitá-lo, né? Se a gente pegar a Bíblia e outras obras, né? A gente vê que é um passo a passo de como a gente deve agir, a gente deve ser, e a gente joga tudo nas costas dele, como se ele fosse responsável, né? Pela, pelas nossas escolhas, né? Então a gente precisa escolher
ser como ele? Aí ele vai estar conosco. Se a gente, né, se a gente estiver fazendo coisas erradas no sentido de não amor, né? Porque para mim o pecado é você fazer uma escolha do não amor, né? Esse é o pecado, né? Qualquer coisa que você fizer que não tiver amor é pecado, né? Então, a gente precisa mudar a visão de Jesus, né? E como eu vou falar muito de Jesus e de Deus, né, a gente precisa primeiro desmistificar muita coisa, né? Porque eu também já tive rejeitar, né? Rejeitar Deus, rejeitar Jesus. E, ai, que coisa é essa, né? Amor, isso não existe, né? Tudo balela e olha o que acontece. Então a gente precisa desmistificar isso, né? De que Jesus, ele veio para nos ensinar a ser como ele, né? Ele não veio passar a mão na nossa cabeça pra gente fazer o que quiser e ele morre na cruz pela gente. Não, não é isso. Não é isso mesmo, né? A gente precisa abrir um pouquinho a cabeça, começar a pensar, né, um pouquinho mais sobre isso e nesse sentido, falar sobre Jesus não tem como a gente não falar sobre Jesus, né? Ele é o ser mais importante que existiu na face da Terra, né? Não tem como. Não, existiram outros, mas mais importante que Jesus não, né? Ele é a personificação de Deus, é a essência, é a pura essência de Deus, né? É o puro amor encarnado, porque em espírito todo mundo é em essência, né? Todo mundo é em essência, em espírito, em essência é amor. Agora você conseguir ser amor em carne, esse é o problema, né? Esse é o jogo aqui, na verdade, né? Que a gente precisa buscar, né? Precisa entender e precisa mudar. Então a gente precisa mudar as nossas atitudes, olhar a vida com amor, olhar para a ressurreição, né? Tudo que ele passou, ele ressurgiu em luz, né? E a cruz ali é só o corpo, né? É só o corpo que ficou lá, porque a gente não é esse corpo, né? A gente está dentro deste corpo e esquecer a cruz, né? Esquecer a cruz e trazer a responsabilidade pra gente, porque quando a gente joga a Jesus morreu na cruz para nos salvar, a gente está jogando a gente está tirando a nossa responsabilidade e colocando nas costas dele. Aí fica muito fácil, né? Mas não é isso, gente. A gente precisa começar a mudar esse pensamento religioso, né? De medo, de morte, porque Jesus é amor. E quando a gente sente o amor dele dentro da gente, quando a gente consegue acessar esse amor, e todo mundo pode acessar esse amor, é só querer, né? Mas a gente ignora, a gente tem as nossas coisas, né? Mas no momento que a gente se abre, fala Jesus, eu tô aqui, né? Mostre-se pra mim. A hora que ele se mostra, gente, é um amor tão absurdo. É um amor tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo. É tanto amor, é tanto amor que o que a gente sente aqui é anos-luz de distância do amor de Deus, do verdadeiro amor de Deus. É muito longe. A gente tem um amor condicionado, né? Um amor com condições. Agora, sentir um amor que é incondicional, que por mais que você tenha errado nessa vida, ainda existe amor, é só Deus mesmo. E Jesus traz isso pra gente. Eu queria que vocês pensassem e buscassem e sentissem, porque muda tudo. Muda a vida, muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Muda tudo dentro da gente. O externo muitas vezes vai continuar igual, mas a gente vai ter uma percepção diferente do nosso externo. Então, gente, busquem que vocês não tem como se arrepender de, de buscar Deus, de buscar Jesus, né? Buscar Deus através de Jesus, sendo como Ele, né? Entre em oração, entre em meditação
e peçam para ele abençoar a vida de vocês e mostrar a verdade. Sempre que eu estou em oração, meditação, eu peço para Deus, para Jesus me mostrar a verdade. E a partir do momento que eu comecei a pedir a verdade, porque a verdade não é aquilo que a gente quer ver, é diferente, né? A partir do momento que eu comecei a pedir para ver a verdade, tudo mudou. Porque daí a gente não tem barreiras, né? A verdade vem, né? Não é aquilo que a gente quer, que a gente acredita, não. Eu esqueço tudo que eu acredito e eu quero saber da verdade, né? Então, gente, busquem a Deus, busquem a Jesus, né? Tentem entender a verdade do amor, porque a vida Deus fez por amor. Não, o homem criou a maldade, a gente que cria tanta dor, né? Se cada um mudar um pouquinho, né? Se cada um mudar um pouquinho por dentro, porque o mundo é a manifestação daquilo que a gente é dentro e tudo que se manifesta à nossa volta é reflexo daquilo que a gente é dentro. Não tem para onde fugir, né? Quando a gente tem todos os problemas que a gente tem, quem é a pessoa que sempre tá ali? É a gente que tá ali, né? Mas a gente coloca a culpa no externo, né? No que tá fora da gente. Mas não, é dentro. E dentro, só Deus e Jesus, né? Pode ajudar a gente a ser seres melhores, né? A ensinar a verdade, porque ele não quer ele quer seres independentes, né? Como ele. Ele quer que a gente seja como ele, independente, cheio de luz, cheio de amor. Ele não quer ficar cuidando da gente, né? Como criancinhas que precisa de cuidado. Não, ele quer que sejamos livres, né? Não que ficamos pedindo coisas a ele. Não, ele quer que ensinar a gente a ser livre, a ser como ele, a ser amor, a ser, né, a ser abundância. Deus é abundância, Deus não é miséria, Deus não é dor, Deus não é nada disso. Então, gente, busquem, busquem a Deus através de Jesus. Se vocês procurarem a história de verdade, verem as escrituras e se abrir para ter um outro entendimento, um entendimento da verdade, a gente consegue se ver o que ele trouxe pra gente, né? A verdade, né? Sem as interpretações humanas, né? É muita interpretação. Então fica. Aí cada um tem a sua opinião, né? Mas não é. A gente tem que pedir a verdade. A verdade é uma só. A verdade não é a opinião de cada um. A verdade é uma só. Cada um tem a percepção das coisas de uma forma diferente, mas a verdade é uma só. A verdade é que só existe amor. A gente está num campo protegido de amor, é muito amor, né? Porque se não existisse essa sustentação amorosa de Deus, né? Não teria como, gente. Não teria como existir nada. Teria sido tudo destruído, né? Com tanta maldade que existe. E a maldade existe porque não se conhece a verdade. Né? A maldade ela é só a ausência da luz. Né? Então, gente, busquem a Deus. Eu me coloquei numa posição de que é maravilhoso servir a Deus e o que eu sinto, o que Deus fez por mim, o que Deus faz por mim, é o que depender de mim para cada um poder sentir a verdade, sentir o amor de Deus, eu vou fazer. Por isso eu comecei a fazer os vídeos, porque não tem como ficar calado, não tem como não fazer a obra de Deus quando você entende quem é Deus, né? E o que Ele quer para cada um dos seus filhos, para cada um de nós que Ele criou com amor, por amor, porque Ele é por amor. Não tem como criar, né? Se não tiver amor, né? Então, gente, busquem a Deus, busquem o amor, busquem ser pessoas melhores para vocês mesmos. Quando a gente se ilumina para a gente mesmo, né? A gente fica com menos dor, a gente fica mais leve, não carrega fardos, né? Fardos desnecessários da vida, do cotidiano. Quando a gente se ilumina para a gente mesmo e quem está à volta acaba se beneficiando porque a gente já não cria mais problemas, né? A gente é neutro, a gente acaba ajudando, mas a gente não cria mais problemas, a gente tem outra visão da vida.
E assim, é isso que eu desejo para todo mundo, uma vida mais tranquila, uma vida abençoada pelo Pai, porque é isso que Ele quer. Ele quer que todos nós sejamos felizes. E é isso que eu desejo, gente. Que todo mundo seja feliz, seja alegre e conheça o amor de Deus. Espero que vocês reflitam, né? Reflitam, pensem, questionem. Eu não, essa é a minha percepção da vida, cada um tem a sua, mas questionem, perguntem, né? O que essa louca tá falando, né? Vamos ver o que ela tá falando, vamos pensar um pouquinho, né? E sentir, porque Deus é sentimento, Deus não é mental, a gente não vai conseguir pensar Deus, né? A gente consegue sentir Deus no coração, né? Então sintam, fechem os olhos, busquem, sintam, porque Ele tá aqui, né? Ele é tudo, né? Ele não tá lá longe, Ele tá aqui dentro. Então é só se acalmar, quietar, porque Deus fala baixinho, né? Deus não é agitação, Deus é calmaria, né? A gente precisa estar calmo para conseguir acessar. Então, gente, é isso por hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês.